Fala pessoal, beleza? Tudo tranquilo por aí? David Moraes aqui gravando mais um vídeo de opções binárias para vocês. Bom, hoje a gente vai operar aqui na conta real, tá? É uma conta dolarizada. E vamos aí, vamos de análise probabilística, né? Vamos aí buscar probabilidade ao nosso favor, certo? Sempre antes de eu operar, eu busco fazer uma catalogação de pelo menos os 10 últimos ciclos, tá? Então, nós temos aqui já identificado 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá? Dos 10 ciclos, nós temos 1, 2, 3, 4, 5 ciclos azuis e 5 ciclos rosas. Ou seja, se eu fosse operar nessas 10 últimas oportunidades, buscando somente o ciclo azul, eu teria, eu teria ficado com 50% de chances, né, de acerto, né? É claro que para a gente poder maximizar isso daí, a gente opera. A gente pode operar tanto a divergência quanto a confluência dos ciclos, né? O que seria a divergência? Eu sempre vou observar a vela atual, certo? E vou olhar um ciclo para trás, certo? Então, a vela atual está aqui, o último ciclo antes dela é o ciclo azul, certo? Poderia operar indicando que nós teremos formados um ciclo diferente ao último ciclo. Então, se o último ciclo foi azul, posso operar indicando que o próximo ciclo seja rosa, tá? Então, vamos considerar então os 10 últimos ciclos, tá? Abri o gráfico, meu último ciclo foi rosa, certo? Eu vou operar falando que é azul, teria um gain. Ah, o meu último ciclo foi azul, vou operar falando que é um rosa, outro gain. Ah, o meu ciclo foi rosa, eu vou operar buscando um ciclo azul, outro gain. Então, eu teria aqui, teoricamente, 3 gains consecutivos. Aqui eu erraria, certo? Porque o último ciclo foi azul, eu buscaria um ciclo rosa, perderia aqui. Só que aqui teria o último ciclo azul. Se eu buscasse ele rosa, daria certo. Último ciclo rosa, eu buscaria o azul, daria certo. Último ciclo azul, buscaria o rosa, certo? Então a gente já está falando de 7 vezes, 7 acertos, certo? Aqui eu erraria, só que aqui eu ganharia de novo. Então, a gente mesmo num momento onde os ciclos estão equilibrados, existe a possibilidade sim da gente fazer operações também, certo? Então vamos seguir essa lógica. Meu último ciclo foi azul. No fechamento dessa vela, faltando 5 segundos para essa vela fechar, eu vou dar uma entrada de put, indicando que a terceira vela vai ser vermelha. Por quê? Porque eu quero o fechamento do ciclo, eu quero que ele seja rosa. Então, para ser rosa, eu preciso de uma vela verde, de uma segunda vela verde e da terceira vela vermelha. Tá certo? Não necessariamente precisa ser duas velas verdes e uma vermelha. Preciso de duas velas na mesma direção e a terceira no sentido oposto. Então, se a vela de abertura for verde e a de confirmação for verde, a terceira vela tem que ser vermelha. Tá? E o inverso também ocorre, tá bom? A regra é duas velas na mesma direção, a terceira no sentido oposto é um ciclo rosa. Tá? Em resumo, é isso daí. Deixa eu ver se tem algum padrão aqui, gente. Tá difícil formar um padrão, hein? Essa vela precisaria reverter aqui, mas tá muito distante. Esse aqui também. Bom, vamos esperar. Esperar. Bastante coisa pra gente fazer por enquanto. Eita, nós. Que porcaria é essa? Vamos lá. Deixa eu abrir aqui. Enquanto eu tô operando, tô fazendo o trabalho da faculdade. Fazendo tudo. Não dá nada não. Essa vela precisaria ficar verde para dar padrão. Bom, a gente vai esperando. Esse tem uma outra vela. Opa, tem mais na binárias aqui, vamos ver. Primeiro SD. Só gosto de operar muito com opções digitais, viu? Não é uma regra, mas eu prefiro. Tá? A única regra que eu coloco aqui é que tem que ser pelo menos expiração de 5 minutos, tá? Vamos lá, vamos lá.
pouca moeda. Abrir aqui as binárias. Vamos abrir as binárias. Tá dando padrão, hein, gente? Vou achar uma moeda com padrão aqui. Euroald. Isso pode ser em qualquer par de moeda, tá? Você precisa de um padrão. Vela de abertura e vela de confirmação para operar. É difícil. Esse cachorro latindo que é louco. Opa, aqui, tá bom. Não tá muito longo. Também não. Aqui muito menos. Aqui. Vamos lá. Bom, o último ciclo aqui foi rosa. Se essa vela fechar, eu vou no fechamento dessa vela dar uma entrada de cal, indicando que a vela vai fechar verde, a próxima vela. Bom, entrada dada, tá certo? E conforme o trade anda, eu vou explicar para vocês. Como que funciona? Lembra que eu falei para vocês que a gente pode operar a divergência, certo? Eita, desconfigurou meu gráfico aqui, gente. Bom, vamos lá. A gente pode operar a divergência. Então, o último ciclo ele foi rosa, tá certo? Eu vou operar buscando a formação de um ciclo divergente, de um ciclo azul, tá certo? Então, para que o ciclo azul ele ocorra, eu preciso de 3 velas na mesma direção, ou seja, 3 velas verdes ou 3 velas vermelhas, tá certo? O ciclo rosa ele é formado por 2 velas na mesma direção e a terceira no sentido inverso, certo? Então, abriu 2 velas vermelhas, para ser um rosa, a terceira tem que ser verde, tá certo? Aqui, ó, sempre depois da quebra gráfica, eu tenho 3 velas verdes, 3 velas na mesma direção, é um ciclo azul também, poderia ser 3 velas vermelhas, tá? Então vamos lá, deixar o trade rodar, tá certo? Lembrando que nenhuma estratégia tem 100% de assertividade, tá bom? Eu não opero baseado em padrão de tamanho de vela, qual a tipologia da vela, não, é padrão de ciclo, tá? Eu preciso esperar que o ciclo se forme para eu poder fazer a minha catalogação. Uma vez que eu fiz a catalogação, existe a possibilidade de eu operar a convergência do ciclo, ou seja, buscando ciclos que se repetem, ciclos iguais, a divergência de ciclos, ou seja, operar buscando a formação de um ciclo diferente do último ciclo, tá certo? Então, por exemplo, abrir o gráfico, eu tenho o último ciclo formado, é um ciclo rosa. Vamos lá recapitular, 2 velas na mesma direção, terceira no sentido oposto. Se eu for operar divergência, para o próximo ciclo, eu vou operar indicando que ele vai ser um ciclo azul, porque ele tem que ser divergente, ele tem que estar diferente. Tá? E para ele ser diferente, ele precisa ser um ciclo azul, nesse caso. Tá? Então foi essa operação que eu fiz. Então, para que o ciclo azul ele fosse formado, eu precisaria do quê? De 3 velas na mesma direção após a quebra gráfica. Então, a quebra gráfica ocorreu aqui, certo? A gente teve o fechamento do ciclo. Fechou o ciclo, já abriu um novo. Tá? Então essa vela, a terceira vela, que é a vela de fechamento, ela também é uma vela de abertura. Por quê? Porque ela fechou quebrando o gráfico. Certo? Então ela é uma vela de fechamento, de ciclo rosa, e de abertura para um possível ciclo azul. Certo?
porque houve a quebra gráfica, mudou a cor, mudou o padrão. Então, essa primeira vela é uma vela de abertura, vela de confirmação. No fechamento da vela de confirmação, 5 segundos antes de fechar essa vela, eu vou executar minha ordem, indicando que a próxima vela ela vai fechar de acordo com a minha projeção. Ou seja, se eu estou buscando um ciclo azul, eu dei uma ordem de call indicando que essa terceira vela fecharia verde, tá? Se eu estivesse buscando um ciclo rosa, eu daria uma ordem de put. Mas não foi o caso. Por quê? Porque eu estou operando a divergência, tá certo? E para eu operar a divergência, eu tenho que buscar a formação de um ciclo diferente do último ciclo, tá? Então assim, gente, é bem simples o entendimento, tá? A gente sabe que aí na internet tem muita gente criando teorias complexas para poder justificar um possível investimento na compra de um determinado curso, tá? Mas isso daí é balela, tá? Tô vindo aqui gravar de forma simples, o mesmo conteúdo que você pode encontrar por aí pago, tá? Não fui eu o criador desse método de operação, desse método de análise, tá certo? Fiz alguns ajustes que eu achei interessante para um padrão, para um perfil operacional que eu tenho, tá? Eu gosto de fazer operações em gráfico de 5 minutos, tá certo? A princípio, quem criou essa teoria operava velas, se eu não me engano, de 1 hora e depois de 30 minutos e foi ajustando, tá? Esse perfil, esse padrão, você consegue operar em qualquer tempo gráfico, qualquer par de moeda, qualquer horário, tá certo? Eu gosto de operar com velas de 5 minutos, porque não fica uma operação tão longa, tá certo? Não demora muito para formar esses ciclos e, consequentemente, também a volatilidade ela tende a ser menor, né? Porque como a gente busca o fechamento de uma determinada vela, como vocês podem ver aí na abertura do ciclo, na hora que eu dei a minha ordem, assim, a gente não vê uma mudança, né, no ciclo, no gráfico, né, de forma tão brusca que possa colocar nossa operação em risco. Então, se fosse uma operação para uma vela de 1 minuto, provavelmente eu teria perdido essa operação. Tá? Mas como eu trabalho com 5 minutos, vocês podem ver, a entrada foi dada mais ou menos aqui, certo? Ele testou aqui embaixo, fez um movimento de correção, foi até lá em cima, e olha onde fechou aqui, certo? Então você vê que a diferença ela foi bem considerável, né? Deu mais ou menos uma vela de diferença, né? Do ponto de entrada até o ponto de fechamento. Então isso dá uma margem de segurança muito boa, tá? Mas lembra, pessoal, isso daí é estudo. Tem que estudar, tem que buscar a formação dos padrões. Geralmente quem opera análise probabilística encontra um pouco de dificuldade por conta dessa demora que às vezes leva para formar o padrão. Só que assim, eu prefiro 1000 vezes esperar a formação desse padrão e ter uma técnica que seja assertiva do que eu sair operando a torto e direito e no final do dia sair negativo, tá? O importante aqui é ganhar dinheiro, então nem para isso eu preciso esperar um pouquinho, tá? Vocês podem ver o que eu esperei aí. Esperei nada. Só foi no máximo fechamento de 2 velas aí. Então isso que é importante. Eu sigo uma filosofia de forma bem rígida, né? Na verdade é uma das leis do Warren Buffett, né? É uma das regras, né? Primeira regra, nunca perca dinheiro. Segunda regra, nunca se esqueça da primeira. Né? Então é bem simples, mas se você for interpretar esse ensinamento aí, você vai ver que é uma realidade, né? Hoje as pessoas no mercado elas perdem muito dinheiro. Elas esquecem que para você sair positivo você precisa preservar seu capital, né? E às vezes não operar também é operável, gente. Então fica essa dica aí. Tá? Bom, é isso o ensinamento que eu queria passar para vocês, tá bom? Você vai ver que no meu canal aí tem vários vídeos falando sobre divergência, análise de probabilidade baseada em divergência. Tá? Eu não me canso de falar porque é o que dá certo, tá, gente? Faz o teste aí e quem discordar de mim é só comentar aí embaixo, aí pode fazer sua crítica, tá? Mas eu te garanto que se você fizer a catalogação de forma correta, dificilmente você vai errar, tá? Eu desafio vocês a qualquer horário aí, me convidar, quem quiser operar ao vivo comigo. Pode escolher um horário aí, a gente opera. E dificilmente essa estratégia vai dar errada, tá? Porque eu opero padrão cíclico, tá? Eu não opero em cima de uma vela, em cima de um suporte, de uma resistência. Eu opero um padrão, para mim tem que formar um padrão. E esse padrão ele é formado por 3 velas, né? E imagina que são velas de 5 minutos, né? São velas
tem aí uma força considerável, né? Mas se vocês quiserem também operar a vela de 1 minuto, 2 minutos, opera também, não tem problema, tá? Só que daí você pode ter certeza que você vai diminuir em 45% o índice de assertividade. E aí cabe a você querer arriscar ou não, tá? Eu prefiro fazer 2, 3, 4, 5 operações no dia e sair positivo do que fazer 100 para no final do dia ter que sair no 0 a 0, tá? Mas aí é particular de cada um, tá bom? Bom, pessoal, é isso daí. Tamo junto. Mais um dia aí que se encerra, mais uma operação realizada com sucesso e bora pro game. Amanhã tem mais vídeo. Valeu!